Graça e paz, estamos iniciando agora o nosso 33º dia do nosso D40, do nosso devocional baseado no livro Uma Vida com Propósito. E nós estamos no quarto propósito, que é sobre nós somos chamados para servir. E o tema de hoje é como agem os verdadeiros servos. E eu queria começar lendo com você um texto que está lá em Marcos 10, 43, que diz assim: quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Jesus, ele foi o maior de todos os servos. E ele deixa um ensinamento para a gente muito precioso, porque ele diz: aquele que deseja, aquele que anseia ser o maior, esse deve servir a todos os outros. Ou seja, Jesus está mostrando para a gente que servir é algo de extremo valor. As pessoas têm a tendência de achar que o melhor é ser servido, mas o reino de Deus ele é totalmente ao contrário. E Deus ele ensina, Jesus ele deixa esse ensinamento para a gente, que aquele que quer ser o maior, aquele que é o melhor aqui naquele lugar, que está na posição de maior honra, esse deve servir aos outros. E é justamente sobre como agem essas pessoas que servem que a gente vai falar hoje nesse vídeo, nesse devocional. Talvez você se pergunte: como que eu sirvo a Deus? Você serve a Deus servindo as outras pessoas. Você está numa igreja local, você está nesse mundo para servir as outras pessoas, para abençoar aos outros. É isso que ele anseia de nós. E servir, é ser como Jesus, porque ser como Jesus é ser servo. Foi assim que ele chamou-se a si mesmo. Ele é o maior exemplo de servidão. Ele nos ensina e ele nos convoca também a servir. Tem uma frase aqui muito interessante que diz assim: sua forma revela seu ministério, mas seu coração de servo revelará sua maturidade. Não é necessário talento especial para, depois de uma reunião, coletar o lixo ou empilhar cadeiras. Qualquer um pode ser servo. Caráter é a única coisa necessária. Na verdade, às vezes a gente acha muito que ministério é dom, é talento. E a gente falou um pouco ontem sobre os nossos dons, sobre os nossos talentos. Isso vai revelar o nosso ministério, vai revelar a nossa forma, aquilo que Deus nos criou para ser. Mas além desses dons, desses talentos, além dessa forma, nós precisamos ter um coração servo. E isso mostra a nossa maturidade, isso mostra o nosso caráter. Não importa se você é o pastor presidente da igreja, se você é um cantor de muito renome, você foi chamado para ser servo. Então, se você precisar empilhar algumas cadeiras, você vai fazer. Se você vai precisar passar uma vassoura no lugar, você vai passar. A Helena Tanuri, pastora, ela fala uma frase que eu gosto muito, que a gente precisa ter a mesma empolgação e alegria que a gente segura um microfone para segurar uma vassoura. Da mesma forma como a gente se empolga para subir no púlpito, subir no altar e ministrar a palavra, cantar, falar com pessoas, falar para uma multidão, a gente precisa ter essa mesma alegria, essa mesma empolgação, esse mesmo coração de servo para varrer a igreja quando necessário, para limpar um banheiro, porque isso vai revelar que você verdadeiramente tem um coração de servo. Os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Se você serve apenas quando lhe é conveniente, então você não é um servo de verdade. Servir ao Senhor, servir na igreja apenas quando você tem vontade, não é servir de verdade. A gente precisa servir a tempo e fora de tempo, em todos os momentos. Posso confessar algo para você aqui? Esse devocional ministrou muito no meu coração, porque hoje, o dia que eu estou gravando, é um dia que eu estou muito atarefado, que muitas coisas aconteceram. Eu confesso que eu estava um pouco estressado com algumas coisas, a bateria da câmera deu problema, e eu não estava no melhor momento para poder gravar, mas eu precisava gravar. E aí vem esse devocional e fala: os verdadeiros servos estão sempre dispostos a servir. Eles não fazem só aquilo que eles querem, mas eles fazem aquilo que precisa ser feito. E aí o Senhor ministra no meu coração: ei, você precisa estar disposto a servir todo momento. Eu preciso que você seja usado por mim para gravar esse vídeo. Então vai e faça, sabe? Diz assim aqui: ele pode estragar seus planos sem que você fique ressentido. Ser servo significa desistir do direito de controlar a própria agenda e permitir que Deus a interrompa sempre que precisar.
Será que se Deus mudar os nossos planos, interromper aquilo que a gente queria fazer, a gente vai continuar servindo, a gente vai continuar fazendo? Se as coisas não acontecerem como a gente gostaria, a gente vai servir mesmo assim? Se a gente não tiver com muita vontade, a gente vai servir da mesma forma? A gente vai servir em obediência, em amor a Ele? Os verdadeiros servos estão atentos às necessidades. Aquele que é servo é alguém que vai olhar o ambiente ao redor e vai fazer aquilo que é preciso. Se você está na igreja, talvez não seja a sua função levar água para a pessoa que está ministrando. Mas se você vê que é uma necessidade, por que não fazer? Se você vê que o chão está sujo, por que não pegar uma vassoura e limpar? Ah, não é minha função, mas o servo é aquele que está atento às necessidades. Se você vê alguém que está passando por dificuldade, você vai falar assim, ah não, mas eu não trabalho no serviço social, na assistência social da igreja. Mas você não pode estender uma mão amiga, você não pode orar por alguém que está precisando. O servo é aquele que está atento às necessidades. E ele vai fazer não aquilo que pedem para fazer, mas aquilo que ele vê que é necessário. Os verdadeiros servos fazem aquilo que eles podem com o que têm nas mãos. Às vezes, nós criamos uma paranoia na nossa cabeça de a gente achar que precisa estarmos prontos e perfeitos para fazer a obra de Deus. Quem nunca disse assim, ah, eu não vou servir no ministério porque eu não estou pronto. Ah, eu não vou fazer tal coisa porque eu não estou pronto. A gente espera, a gente está pronto. Deixa eu te dizer, a gente nunca vai achar que a gente está pronto de verdade para servir. A gente sempre acha que a gente pode melhorar e sempre podemos mesmo. Mas sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa usar aquilo que a gente tem nas mãos, aquilo que Deus entregou para a gente, e a gente precisa fazer. Tem uma frase que diz, feito é melhor que perfeito. Feito é melhor do que o adiado. Sabe, ao invés de você ficar postergando sempre servir, comece a servir hoje. Entregue o melhor que você tem. Faça o melhor que você pode hoje. E no percurso, Ele vai te aperfeiçoar. Ele vai te melhorar. Mas não use essa desculpa de que você não está pronto. Ele quer que você sirva. E aí, bora servir? Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é, ela precisa ser feita? Foi o que a gente estava falando sobre ministrar e pregar com o microfone na mão e varrer uma vassoura. A gente precisa fazer ambas essas tarefas com a mesma dedicação. Quem é servo vai estar pregando com alegria e limpando o banheiro com alegria, porque o seu coração está em fazer aquilo que é necessário e fazer da melhor forma possível. Jesus, ele é um especialista em fazer tarefas simples. Jesus, ele foi aquele que trouxe as criancinhas e cuidou das criancinhas e ministrou sobre elas, que lavou os pés dos discípulos, que era a menor tarefa da casa. Jesus, ele foi um especialista em fazer coisas simples, coisas corriqueiras da vida, mas da melhor forma possível. E pergunto eu a você, o que você precisa fazer ali do simples que você não tem feito? Ah, mas eu não vou fazer tal coisa. Ah, isso não tem a ver comigo, isso não é minha função. Ei, os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. Pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. Sabe? Aquilo que é simples, sabe? Aquilo que é bem pequenininho, as pequenas tarefas, elas demonstram o seu coração de servo. Seja dar uma água para alguém que está precisando, seja levantar ali do ônibus para dar lugar a alguém que precisa sentar, a um idoso, a uma pessoa grávida. Sabe? Pequenas tarefas, abrir a porta do carro para alguém entrar, abrir a porta da igreja para alguém, ajudar a levar uma bolsa que está pesada. Pequenas tarefas, sabe? Mas que você faz com dedicação para servir a outra pessoa. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Gente, compromisso e dedicação é algo que tem faltado. E aqui vai falar muito sobre isso, sobre como a maioria das pessoas não sabem o valor do compromisso. Quantas vezes nós vamos para a igreja, gente, e as pessoas que estavam escaladas não estão ali. As pessoas que estavam escaladas como voluntários para servir, seja na porta, seja no data show,
seja no estacionamento, em qualquer área da igreja, elas simplesmente não vão, elas não têm um compromisso. Mas deixa eu te falar, os verdadeiros servos, eles são fiéis ao seu compromisso, eles têm fidelidade àquilo que eles estabelecem na sua palavra, sabe? Eles não vão furar, eles não vão deixar de estar, porque eles são fiéis. E como a gente precisa hoje de verdadeiros servos, de pessoas fiéis, sabe? Que vão servir com dedicação, com amor, independente de qualquer coisa. Claro que contratempos eles vão acontecer, mas sabe, tem sido tão banalizada essa questão da servidão que a gente troca qualquer coisa, a gente deixa os nossos compromissos por qualquer coisa. E Deus está dizendo, ei, eu quero uma geração de servos que cumprem a sua palavra e que são fiéis aos seus compromissos. E por último, os verdadeiros servos mantêm a discrição. Servos não se promovem nem chamam a atenção para si. Lembra dos fariseus que Jesus tanto condenou? Aqueles fariseus, eles oravam, eles curavam pessoas, eles pregavam, não para exaltar o nome de Deus e não para servir as pessoas, mas para que eles fossem exaltados. Eles faziam isso de forma para chamar a atenção, para se exibir, e Jesus vai e condena, chama eles de raça de víboras, chama eles de hipócritas, porque o coração deles não estava em servir, mas estava em ser exaltados. E não é esse o coração de servo. Um coração de servo mantém a discrição. Você não faz para ser honrado naquele momento. Você faz porque você é servo, porque você quer servir. Você não faz porque tem uma plateia, porque tem pessoas te olhando. Não, você faz para uma plateia de uma pessoa, que é o seu Deus. É Ele que vai te honrar no tempo certo, sabe? Não busque os holofotes, não busque a honra das pessoas, o aplauso das pessoas, bater nas suas costas e dizer, nossa, que lindo que você fez, que bênção que você fez. Não, busque servir por amor, busque servir para agradar o seu Pai, porque é essa a atitude dos verdadeiros servos. Falamos hoje sobre como agem os verdadeiros servos, e eu quero convocar você a ter esse coração, ter um coração de servo, que age como um servo verdadeiro. Essa palavra ela tem sido tão banalizada nos nossos dias, mas é isso que Deus nos chamou para fazer. Ele nos chamou para servir pessoas, para servir a nossa igreja, porque quando nós servimos as pessoas, nós estamos servindo ao nosso Deus. Convoco você, a partir de hoje, a mudar a sua mentalidade e se comportar como um verdadeiro servo aonde você estiver. Deus abençoe grandemente a sua vida e vamos servir, porque esse é o nosso propósito. Deus te abençoe.